Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês no canal. E hoje o assunto do vídeo é o que olhar na hora de escolher um notebook, como escolher um notebook para comprar. Bom, aqui nesse vídeo eu vou falar o básico do básico dos componentes. Esse vídeo é para aquela pessoa que nunca comprou um notebook ou até que comprou, mas não tem muita experiência com os componentes, não entende nada de memória RAM, de HD. Eu vou explicar bem o basicão mesmo, não vai ser um vídeo científico nem difícil de entender. Eu vou explicar o básico, o que você tem que saber na hora de comprar um notebook. Ou pelo menos vai te ajudar aí a não escolher uma coisa que você não precisa ou cair em pegadinha e etc. Certo? Bom, a primeira coisa que você vai olhar para comprar seu notebook é a marca do notebook. Marca influencia? Sim, influencia. Como eu vou saber qual que é a melhor marca? Geralmente, só de bater o olho você meio que já sabe. Pô, Dell é mais caro, então Dell deve ser melhor e tal. Geralmente isso com o notebook funciona. Geralmente o mais caro é melhor, tá? Aqui no caso ainda faltam algumas marcas. Eu coloquei alguns modelos, algumas marcas aqui, tipo HP, Sony Vaio, Dell. Por exemplo, aqui não tem Lenovo. Lenovo também vende aí bastante aqui no Brasil. Tem também os MacBooks da Apple, que são fantásticos, mas são extremamente caros também. Você tem que saber dosar. Você tem que ver para que você precisa do notebook. Por exemplo, o Positivo, o CCE também tem o notebook CCE aqui no Brasil, que é barato, que nem o Positivo. É bom, ele quebra o galho. Só que ele não é que nem um Dell, ele não é que nem um Sony Vaio, entendeu? Você tem que pesquisar. O melhor jeito de pesquisar marca de notebook é entra no Reclame Aqui e vê lá o que eles falam, o que as pessoas reclamam da marca do notebook. Geralmente o pós-venda é muito importante. Às vezes seu notebook quebra e não tem peça no mercado para arrumar. Então pesquisa bastante isso, vai no Reclame Aqui, entra no site do Procon também, vê qual a marca que tem mais reclamações, qual que tem menos reclamações, certo? Antes de escolher o seu notebook. Isso é bem importante. Geralmente aí o pessoal compra o que? O Dell quando quer uma coisa melhor, ou até um Sony Vaio ou um HP, quando quer uma coisinha mais barata, compra um Positivo, um CCE. Aí você também tem os notebooks bons, aí vai depender muito. Vai em sites do Reclame Aqui, do Procon, e dá uma pesquisadinha lá. Coloca lá, notebook Dell, reclamação notebook Dell no Google, já vai aparecer alguma coisa, ou reclamação notebook Positivo, HP, Samsung, etc. Certo? Aí você vai decidir primeira marca. Vamos lá. A próxima coisa que você vai ver é o sistema operacional que vem na sua máquina, no seu notebook. Geralmente isso é o básico, que é o Windows, né? Hoje em dia a maioria está vindo já com 10. O que eu posso dizer do 10? O 10 ele é fantástico quando ele funciona. Fantástico mesmo, ele é super rápido, ele deixa a máquina lisa, ele é muito bom. Só que ele dá muita incompatibilidade com os drivers. Eu acredito que esses notebooks que já vêm com o Windows 10 não têm essa incompatibilidade como os outros que estão instalando o Windows 10 e estão tendo problemas. Mas mesmo assim, fique esperto. Vê se a garantia do notebook é boa, vê como que resolve essa sua garantia, se der algum problema, se eles vêm na sua casa, se você tem que mandar para eles. Tudo isso influencia na hora, tá? É a mesma coisa que eu falei. Olha a marca e vê como que funciona. Entra no site da marca que você está comprando e vê como é que funciona a garantia. Ou se não, liga lá, pergunta, olha, se meu notebook quebrar, eu estou querendo comprar um notebook da sua marca, se meu notebook quebrar, como é que funciona a garantia? Vocês vêm até aqui em casa, eu vou ter que mandar por correio, eu vou ter que ficar caçando assistência técnica. Isso é bem importante. Alguns notebooks vêm com Linux. Eu não aconselho muito a comprar com Linux. Ainda mais para o usuário que não tem muita experiência. Ele até que é bom o Linux, ele é fantástico na verdade, na minha opinião. Eu adoro o Linux. Só que o Windows é feito para o usuário basicão aí. O Linux é uma coisa mais difícil para achar um drive, por exemplo. Alguns programas não instalam no Linux. Então dê preferência para o Windows mesmo, tá? Para quem está começando. Ou no Apple, que vem o sistema operacional dele, que agora é o Capitane, né? Se eu não me engano. O Apple já vem com aquele, não tem o que fazer. Os outros notebooks, tenta escolher o que vem com Windows, não escolhe com Linux. Não por enquanto, você vai sentir falta depois do Windows, tá? Outra coisa que você deve olhar, o processador, tá? Você pode ver o que é o processador, é aquele lá que está escrito lá, i3, i5, i7, Intel Dual Core, AMD, etc, etc.
Geralmente o que vem com o Intel é um pouquinho mais caro. Na minha experiência de consertos de notebooks, o Intel dá bem menos problema que o AMD. Melhor dizendo, não é que dá menos problema, mas o AMD geralmente não tem conserto. Quando tem Intel, é mais fácil de ter o conserto, pelo menos na minha opinião. Trabalho há algum tempo já com isso. Além do processador Intel ser um pouco melhor que o AMD, na minha opinião também. Tá? Não tem nada contra a AMD. Se eu fosse montar hoje um PC gamer, eu até colocaria um AMD nele, tá? Porém, em notebooks, eu reparo que o Intel dá bem menos problema, tá? Então, se você puder gastar um dinheirinho a mais aí, escolha um Intel. Ah, e qual Intel eu escolho? O i3, o i5, o i7? Vai depender muito do que você vai usar. Se você é um usuário básico aí de Facebook, de YouTube, o i3 é suficiente para isso, tá? Pode escolher o i3 mesmo, não tem problema nenhum. O i3 é um baita processador já. O i7 é o top e encarece muito o notebook, então tem que ver o quanto você tem disponível no bolso aí. Eu não aconselho a escolher AMD para notebook, assim, eu não curto muito. Você pode pesquisar um pouco aí na internet, ver alguns vídeos de pessoas falando do AMD bem ou mal. Todo mundo é unânime, sempre escolhe Intel quando pode, quando o dinheiro dá, certo? Então, se for escolher um processador, tenta escolher Intel. Outra coisa que você precisa ver é o espaço para armazenar os seus dados, o HD, o hard disk do seu notebook. O ideal é 500 GB. 500 GB é o suficiente para um usuário simples aí, você não vai nem encher esses 500 GB, muito difícil. Puta, precisaria de muito vídeo, muita coisa pesada para encher 500 GB, ou até jogos pesados, só que notebook não serve para jogo, então dificilmente você vai encher 500 GB. Se seu notebook tiver 500 GB já está perfeito. Até 320 GB também tá bom, não tem problema. Agora, se você precisa de muito espaço, é legal escolher um notebook com 1 TB. 1 TB, meu amigo, para encher 1 TB você tem que ter coisa nesse seu notebook, viu, rapaz? Então fica nessa. 500 GB a 1 TB tá ótimo para um HD. Notebook com SSD encarece muito o notebook. Apesar do SSD ser muito melhor que um HD, encarece muito. E a maioria dos notebooks hoje vem com HD ainda, não vem com SSD. Às vezes vem com 8 GB de SSD e 500 GB de HD. Repara nesse espaço, ele é muito importante. E outra dica, tem notebooks que eu estou vendo vender hoje em dia aí, que vem com um espaço irrisório de armazenamento aí de SSD, vem acho que com 20 GB de SSD e com 1 TB de armazenamento em nuvem. Armazenamento em nuvem, o que que é? É você guardar os seus arquivos na internet, para você entender assim, falando bem leigamente, você guardar seus arquivos na internet, não precisa guardar no computador. Só que isso é um pouco problemático, porque se você não tiver internet, você não vai conseguir acessar o que você quer. Eu gosto de ter meus arquivos no meu computador ali mesmo offline, se eu precisar deles, tá? Então você precisa ver direitinho isso aí. Esse armazenamento em nuvem é bom? É bom. Mas você também precisa ter o armazenamento no seu notebook ali, tá? Então presta atenção nisso. Vê qual que é o espaço do HD, do hard disk. Fala, ó, qual que é 500 GB, é 1 TB? Beleza, tá ótimo. Ah, não tem, é porque a gente vende na nuvem. Toma cuidado com isso aí. É legal a nuvem? É legal, mas você tem que ter os dois, na minha opinião. Ainda mais para um usuário que está começando aí, certo? Outra coisa que você tem que verificar, que também é importante, é a memória RAM do seu notebook. Hoje em dia, para usar o YouTube e o Facebook, é quase que inaceitável você ter menos de 4 GB de memória RAM, tá? E não muito mais do que isso também, eu vou explicar. 2 GB de memória RAM para hoje em dia não funciona bem. Meu, testei muito notebook, muito mesmo, tá? De vários clientes, de várias pessoas. 2 GB trava muito hoje em dia, 2 GB de memória RAM. Trava muito. 4 GB de memória fica excelente, ainda mais se tiver com processador Intel, um HD legal, tudo. Roda bacana. Ah, eu preciso comprar então um notebook com 16 GB de memória RAM? Não, não precisa. 4 GB de memória RAM, se você tiver muito dinheiro aí, 6 a 8 GB de memória RAM já está fantástico. O seu notebook vai voar, cara. Sério. Você não tem necessidade de comprar um com mais de 8 GB de memória RAM, por exemplo. Se for 4 GB de memória RAM já está bom. Para o uso de internet, aí, de assistir um vídeo, ficar no Facebook, fazer uma planilha no Excel, etc, etc. 4 GB de memória RAM é o mínimo e tá bom. Tá bom.
Se você comprar um com 4 GB, você já vai ficar feliz. Se conseguir um de 6 GB, um de 8 GB, se tiver dinheiro, compre. Ah, 16 GB, não compre. Não é que não compre, não tem necessidade, tá? Para um notebook não tem. 16 GB é legal para quem vai jogar aí num PC feito para game, etc. Para notebook, até 8 GB está ótimo também, que se você vai gastar muito aí não vai compensar o custo-benefício. Porque o notebook não aguenta certas coisas que um PC aguenta. Para renderizar um vídeo pesado 3D, não vai adiantar você fazer isso no notebook. Tem que comprar um PC para isso. Para jogar jogos pesados, tem que ser PC. Notebook aquece, estraga. Não dá certo, não serve para jogos. Certo? Então vamos voltar aqui, só recapitular. Escolhe a marca, entra no Procon, entra no Reclame Aqui, pesquisa sobre a marca para ver o que é. Liga lá, vê como é que funciona a garantia, que isso é muito importante. Foco na garantia do produto, como que funciona. Garantia dá dor de cabeça sim. Você tem que ficar rodando a cidade inteira para resolver. Liga lá e vê como é que funciona a garantia. Sistema operacional, dê preferência pelo Windows, apesar da maioria ser o Windows, tá? Mas mesmo assim, evita Linux se você está começando ainda mais agora a usar computador. Intel e AMD? Intel é mais caro, mas Intel é melhor. Eu sempre escolho Intel nos meus notebooks. Se não tiver dinheiro, compra AMD, não tem problema também. É que eu acho mais difícil de arrumar depois. Intel geralmente não dá problema, tá, o processador. i3, i5 e i7, pode ser o i3 que ele é ótimo já, tá? Não tem problema nenhum. Se tiver mais dinheiro, compra o i5 e i7. Só que encarece bastante o computador também isso. O notebook, desculpe. HD, de 500 GB a 1 TB, tá ótimo. Armazenamento em nuvem é bom, mas tem que ter HD também. Não adianta comprar notebook só com armazenamento em nuvem, que se não tiver internet, não vai conseguir usar, certo? Não vai conseguir acessar os seus dados. Memória RAM, no mínimo 4 GB. Não mais do que isso também. Tudo bem, se tiver um dinheirinho, tiver 6 GB, 8 GB, fantástico, maravilhoso. Mas mais do que 8 GB, besteira. Só não compre 2 GB de memória, porque senão não vai funcionar legal. Certo? Tentei aqui falar o básico na hora de escolher um notebook. Se gostaram do vídeo, se gostaram da dica, por favor, deixe um joinha, um like, um curtir. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar, eu tento responder sempre todos os meus comentários. Se demorar um pouco é porque realmente eu tenho muita pergunta aqui no canal, mas eu sempre estou tentando responder. Ou, se alguém souber a resposta aí também, responde para o camarada aí. Um ajudando o outro aí é bacana, certo? Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais.